Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Márcio Baima. Estamos dando início a mais uma aula de História e respondendo ao tema gerador, que é saúde mental, né? Eu faço aqui um recorte histórico para discutir os estigmas em relação às pessoas que eram consideradas com problemas mentais ao longo da história. Pegando aqui o caso do hospital de Barbacena, em Minas Gerais, certo? O Hospital Colônia de Barbacena, para justamente mostrar um pouco desse estigma em relação àqueles que eram considerados inaptos mentalmente, ou seja, aqueles que não tinham saúde mental. Tá? Então, a história desse tratamento às pessoas com essas dificuldades diz muito do grau de exclusão que a sociedade brasileira tem em relação a alguém que tem problema mental. Tá? Então, a gente vai focar nesse estigma, nesse tratamento e mostrar que, infelizmente, ao longo da história, as pessoas que tinham algum problema mental, elas eram excluídas da sociedade e recebiam ali tratamentos brutais, né? Graças a Deus que hoje a situação já mudou, mas é bom que se fique registrado para que a gente entenda de onde vem esse estigma e por que essas pessoas eram muitas das vezes excluídas e não ressocializadas, tá bom? Então o exemplo que eu busquei aqui está no nosso tema, né, o Holocausto Brasileiro, a tragédia do Hospital Colônia em Barbacena. Né? Por que tragédia? Porque infelizmente muitas pessoas que receberam esse tratamento, né, à base de eletrochoque, à base de castigos físicos, mal alimentados, né, eram pessoas que eram colocadas ali e não tinham o tratamento adequado, morreram. Então se tornou uma tragédia, né? Mas uma tragédia silenciada, certo? Uma tragédia silenciada que a gente precisa trazer à tona para, inclusive, colocar em discussão esse estigma que eu falei para você, né? O estigma em relação à pessoa que tem algum problema mental, que ainda paira sobre a nossa sociedade, tá? Então, o cenário dessa tragédia foi o Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, fundado em 12 de outubro de 1903 e desativado aí na década de 80, tá? Então essa instituição inicialmente era para tratar pessoas com doenças mentais, certo? Mas com o tempo, o que era planejado como uma instituição médica acabou se tornando um local onde muitas pessoas recebiam tratamentos inadequados, eram maltratadas e morriam, tá? Daí, por conta, né, desses episódios que foram seguidos, né, muitos perderam a vida ou foram tratados de forma desumana. Né? E o mais curioso nessa história é que aproximadamente 70% das pessoas não eram, objetivamente falando, né, pessoas com transtorno mental. Né? Elas não tinham registro algum de transtorno mental. Então 70% eram de pessoas alcoólatras, militantes políticos, gays, mães solteiras, mendigos, negros, pobres e índios, pessoas sem documentos, ou seja, pessoas excluídas na sociedade e que por alguma razão não queriam, não deveriam ser vistas, né, entre aqueles considerados de plena saúde mental, né, o cidadão, né, que goza das suas faculdades mentais e que vive em sociedade. Né? Então, por esses indivíduos apresentarem um comportamento desviante, o que não necessariamente quer dizer que eles tenham problemas mentais, eles eram excluídos e jogados nesses hospitais. E ali recebiam toda sorte de tratamento brutal, duro, eletrochoque, falta de alimento, falta de dormitório adequado, sabe? Então é uma situação muito crítica, muito caótica, que fez com que muitos que eram inclusive sãs mentalmente se tornassem também pessoas com algum tipo de problema mental na própria instituição, né? Quando não, perdiam a vida, certo? Ou seja, pessoas que foram para ali que de forma alguma retornariam para a sociedade, ou seja, não cumpriu o papel de ressocialização. E o estigma está justamente aí, por a pessoa ter um comportamento desviante, né, era considerado um alienado, uma pessoa com problema mental, ali ele ficava e excluído da sociedade jamais retornaria mesmo, tá?
Esse é um ponto que é fundamental para a gente entender, né? Então, sobre o discurso da doença mental, do problema mental, pessoas que eram apenas diferentes ou que tinham uma forma de agir e se comportar diferentes eram colocadas nesses manicômios, nesses espaços, e de lá jamais saíam, tá? Então, qual é o tipo de tratamento, né, que a gente pode perceber aqui, né, relatado aqui no livro da Daniela Arbex, né, o Holocausto Brasileiro, tá? Tanto torturas físicas como torturas psicológicas, né? Entre as mais comuns havia aí a ducha escocesa, né, que é o banho propiciado por máquina de pressão, é quando você pega aquela mangueira ali forte e joga em cima da pessoa. Tratamento de choque, né, ambos aplicados em quem não se comportava bem, ou seja, se a pessoa reagia, ele tomava lá aquele choque elétrico, né, como forma de tentar conter aquele indivíduo, né, o tratamento chamado de eletrochoque, né. Também estupros foram relatados, né, durante as décadas em que muitos funcionários do hospital perceberam ali o que acontecia. Alguns denunciaram, obviamente, tá? E quais são os outros problemas, né? Partindo aqui para a questão da superlotação, certo? Então, o Hospital Colônia ele deveria receber até 200 pessoas, mas chegou a ter 5.000 pessoas sendo tratadas ali, né? Um hospital que foi concebido para atender 200 pessoas, atendia 5.000 pessoas, né? Então, realmente a gente pode observar que essa superlotação seria um problema significativo a ser considerado e causando, obviamente, mortes, mais sofrimento e mais desacomodação, tá? Então, pessoal, além da superlotação, né, nós temos aí um outro problema, né, um problema que assim considero como sendo uma coisa muito bárbara, né, mas que infelizmente aconteceu e está lá no livro da Daniela Arbex, que foi a venda de cadáveres, né? Então, por conta dos maus tratos, das condições sanitárias, dos tratamentos, das torturas, muitos dos internos começaram a morrer. E o cemitério do Hospital Colônia, ele passou a não conseguir absorver mais o número de mortos. E aí, funcionários corruptos, né, do hospital deram uma destinação a esses corpos, né? Ou seja, alimentaram um mercado negro de cadáver, começaram a vender os cadáveres dos internos para as faculdades de medicina, tá? Então, segundo a Daniela Arbex, só a Universidade Federal de Minas adquiriu 543 corpos em uma década, né? Já a Universidade Federal de Juiz de Fora comprou 67 cadáveres de 1970 até 1972, tá? Então nós temos aí uma estimativa de 1.853 corpos vendidos para um total de 17 faculdades de medicinas, né? Até o início dos anos 80, tá? Quando essa prática foi finalizada, né? Esse comércio ele incluía também a negociação das peças, né, das chamadas peças anatômicas, que era o fígado, o coração e até mesmo o esqueleto, né? Então, um problema gravíssimo, né? Isso mostra a barbaridade com que essas pessoas foram tratadas em vida e também em morte, né? Porque aí muitos deles não tiveram direito a um enterro cristão ou tiveram a chance de as suas famílias velarem os seus corpos. Então, isso é algo extremamente brutal, tá? Mas a história está aí para a gente registrar e aprender com isso, né? Refletir sobre como essas pessoas eram tratadas, não respeitadas, inclusive após a sua morte, tá? Eram condições precárias, tortura, superlotação, abandono, crueldade, que resultou em uma catástrofe, como a gente já acabou de relatar em alguns pontos, né? Então a gente estima que houve aí aproximadamente 60.000 vítimas, né, nesse hospital, tá? Até o início, né, dos anos 80, né, por conta desse tratamento considerado bárbaro, desses métodos desumanos, tá? Só em 96 o último pavilhão foi transformado, né, em museu para manter viva essa lamentável memória da história brasileira, né?
Hoje restam pelo menos 200 sobreviventes dessa tragédia que foi considerado o Holocausto brasileiro, né? Quando é que ocorreu a mudança, né? Essa situação ela começou a mudar a partir, né, de uma revolução no sistema de saúde mental, né, proposta pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, né, que vai denunciar esses maus tratos, que vai propor uma nova forma de terapia que não vai destruir o indivíduo, e sim tentar tratá-lo e recuperá-lo, né? Diferente desses métodos que a gente observou ao longo da aula, tá? E no Brasil, na década de 80, né, especificamente 87, surgiu aí um movimento antimanicomial, tá? Que também visava combater essa ideia e basicamente era o quê? Tirar o perfil desses espaços, né, que se assemelhava mais a uma prisão, né, para colocar espaços ou criar espaços de reabilitação, certo? Com uma forma também de romper com esse estigma, né? Ou seja, era muito mais parecido com uma prisão do que com um hospital para tratamento e reabilitação das pessoas, tá? Enfim, por conta disso, né, a gente fica se perguntando o que é saúde mental, né, hoje em dia. Então, as pessoas que naquela época tinham saúde mental praticavam esse tipo de tortura e de descaso com aqueles que não tinham, né, saúde mental, tá? Então, é um tema muito delicado, né, importante, mas serve para a gente justamente pensar isso, né? Por que aquelas pessoas eram rejeitadas? Por que elas não recebiam o tratamento adequado? Porque existia um preconceito muito forte na sociedade, não só em relação às pessoas que tinham problemas mentais, mas todos aqueles que tinham um comportamento considerado desviante, né? E aí, sob a capa da doença mental, essas pessoas eram encarceradas, presas, e de lá nunca mais saíam, nunca mais retornavam, ok? Eu finalizo aqui a minha aula. Antes, gostaria de indicar 2 documentários, certo? Aí você fica à vontade para assistir um ou outro, tá? Tem o primeiro documentário dos Loucos e das Rosas, né, que é bem mais light, tranquilo, mas que mostra um pouco desse problema do Hospital Colônia de Barbacena, mas também abordagens diferenciadas nos dias de hoje para lidar com as pessoas que têm alguma dificuldade, algum problema mental. E tem um outro que é muito bom, mas é muito chocante, certo? Porque ele mostra mesmo aquela realidade do Hospital Colônia de Barbacena, que é Em Nome da Razão, do Elvésio Raton, tá? Esse documentário também é sensacional. Ele vai mostrar as imagens, as cenas de como os internos viviam naquela época, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa aprender. E eu deixo aqui um questionamento final, tá? Como vocês observam hoje o tratamento dispensado às pessoas que são consideradas com problemas mentais? Vocês acham que esse estigma ainda existe, né? Vocês acham que hoje em dia as pessoas que têm algum transtorno mental são vistas com cuidado, com paciência, são integradas à sociedade, ou são rejeitadas ou sofrem algum tipo de preconceito, tá? Responda aí no nosso grupo, certo? E vamos acompanhando, vamos aprendendo. Estou aqui para ajudar vocês nesse debate, ok? Então as referências também vão estar no canal, que eu usei alguns artigos, o próprio livro da Daniela Arbex, mas quem quiser ampliar o seu conhecimento pode assistir um dos 2 documentários ou os 2, tá? Mas não esqueça de responder a questão, né? Vocês acham que hoje a pessoa que tem transtorno mental, ela é vista com carinho, com cuidado, é respeitada, as pessoas entendem que ela precisa ser reabilitada, ou prevalece aquele estigma de que essas pessoas precisam ser rejeitadas, excluídas da sociedade, tá? Como aconteceu no passado aqui brasileiro, no passado recente, da década de 50, 60, 70, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, tchau.